meu nome é Elizabeth Batista, estudante do mestrado em Pedagogia do e-Learning na Universidade Aberta de Portugal. E junto com a colega Maria Manuel, e no âmbito da unidade curricular Materiais e Recursos para e-Learning, produzimos este vídeo com o objetivo de debater as boas práticas na utilização de recursos disponíveis na web na proposição de atividades educativas. No mundo cada vez mais digital, é imperativo que nos apropriemos dos imensos recursos disponíveis na web. Mas para que possamos usar estes recursos adequadamente nas nossas aulas e noutras atividades educacionais, decidimos preparar este vídeo onde falaremos sobre como utilizar os recursos disponíveis online, os erros mais comuns e as boas práticas de uso. Tudo isto porque nós estamos conscientes que nem todos os professores estão preparados para utilizar estas novas tecnologias. É isso mesmo, Emanuel. O advento da internet nos possibilitou o acesso a uma grande quantidade de informações ao alcance de um clique, e isso tem mudado a nossa forma de ensinar e de aprender. Cada vez mais fazemos uso dos recursos disponíveis online em nossas atividades de ensino e aprendizagem, e não temos mesmo como deixá-lo de fazer, sob o risco de nos tornarmos educadores menos interessantes e distantes da realidade de nossos alunos. Mas observamos que boa parte dos professores e alunos que utilizam estes recursos não conhecem bem as regras de uso dos mesmos, considerando que qualquer recurso disponível na internet pode ser utilizado livremente, sobretudo em atividades educativas. Mas será que todos os recursos que estão disponíveis na web podem ser utilizados livremente? Sabes, Betty, este é um dos equívocos cometidos por muitos professores e estudantes quando estão a investigar na internet. Partem do pressuposto de que tudo o que está ali disponível para consulta pode ser utilizado livremente, mas isso não é verdade. Por isso, foi criado um movimento por uma comunidade internacional ativado pela internet que tem como objetivo promover o uso, a adequação, a recombinação e a distribuição de bens educacionais, e o qual se denomina por Recursos Educacionais Abertos, que nós chamamos REA. Este movimento, Emanuel, que começou a ser estruturado na década de 90, ainda não é conhecido por muitos educadores e alunos. Mas afinal, o que são REA? Conforme consta na Declaração REA de Paris, 2012, os REAs são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa fixados em qualquer suporte ou mídia que estejam sob domínio público ou licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. É bom perceber que este conceito não se limita a recursos disponíveis online, mas o debate se torna ainda mais complexo no ambiente web. Pois é, Beth. Desse modo, muitos conteúdos que estão na web não podem ser utilizados, mesmo que seja para finalidades educacionais. São conteúdos cujos direitos são todos reservados ao autor e identificamos estes recursos através da marca copyright. Mas para que o recurso possa ser utilizado livremente, o autor deve autorizar o seu uso, especificando quais os direitos que gostaria de dar aos usuários. Para a realização deste trabalho, nós fizemos uma investigação com estudantes e professores que utilizam o recurso web nas suas atividades educativas. Vamos ver agora alguns dos seus resultados. Realizamos nossa pesquisa entre os dias 21 e 29 de janeiro de 2016, utilizando um formulário Google Docs. Obtivemos 222 respostas. Neste levantamento, 71% são mulheres. A faixa etária com maior incidência é dos 36 a 55 anos, sendo 61% deles professores. E em sua maioria, professores que lecionam no ensino fundamental e ensino médio. O maior número de inquiridos é do Brasil e de Portugal, tendo em vista que utilizamos nossas redes sociais para a divulgação do questionário. Os recursos da web que mais são utilizados pelos inquiridos são artigos acadêmicos, imagens, vídeos e apresentações.
É importante também ressaltar o grande número de participantes que citaram como recursos utilizados as próprias redes sociais e outras ferramentas online. 64% dos inquiridos dizem que buscam respeitar a autoria dos recursos, sempre citando a fonte. Ainda há um percentual significativo que não adota nenhum cuidado específico, 8%. Importante dado remete ao fato de que 53% dos participantes consideram que todo recurso da web pode ser utilizado em atividades educacionais, desde que citada a fonte. 65% dos participantes têm nenhum ou pouco conhecimento sobre o que são os REA. Quase 70% não conhecem ou ouviram falar, mas não sabem bem o que significam as licenças Creative Commons. Um dado importante é o fato de que 65% dos inquiridos afirmarem que não costumam partilhar suas produções na internet, o que pode indicar um receio de fazê-lo por não conhecerem os mecanismos existentes para proteger seus direitos de autor. Destas justificações, pode-se constatar que, embora haja pessoas que usam recursos da web e divulgam os seus trabalhos na internet, essas não têm conhecimento sobre as condições que são inerentes aos REA. Consideram que, pelo fato de ser publicado na internet, não há regras. Interessante constatar esta perspectiva e ver o quanto é importante a formação nesta área, quer seja para professores, estudantes ou outras pessoas que utilizem materiais web. Encerramos a pesquisa perguntando aos participantes se eram favoráveis ou não à liberação de todo o conteúdo da web para fins educativos, e mais de 98% dos inquiridos se mostraram favoráveis. As justificativas foram diversificadas. No entanto, os argumentos convergiram em torno do objetivo de democratizar o conhecimento, tornando-o acessível ao maior número de pessoas, independente da possibilidade de estarem ou não frequentando instituições formais de ensino. Além da pesquisa online, também entrevistámos alguns professores que nos contaram as suas experiências sobre o uso do recurso web nas suas atividades letivas. Vejamos alguns trechos. Quando eu comecei a preparar as minhas aulas dentro do programa Prezi, eu tive contato, ao salvar o material, eu tive contato com uma informação dentro do Prezi que versava sobre a possibilidade de deixar esse material, meu material, disponível para outros autores que pudessem utilizar, lançar a mão dele, fazer novas propostas, enfim, ter esse material desapropriado de mim, mas apropriado por vários outros. Foi nesse momento que o meu primeiro contato com o tipo de licença, do Creative Commons. Até então não conhecia esse tipo de licença e confesso que ainda conheço muito pouco, mas o que eu entendo desse tipo de licença é que você torna público um recurso para que ele seja utilizado dentro de uma perspectiva educacional e que outros autores, outros sujeitos possam utilizar daquele material para fazer suas aulas, para ministrar as suas atividades pedagógicas, os seus trabalhos de sala de aula. Isso é um pouco do que eu conheço desse tipo de licença. Eu considero o uso de recursos educacionais abertos de extrema importância para facilitar a troca, o uso e reuso de recursos e insumos na educação. Gostaria de ressaltar aqui que não se trata apenas somente de material digital, pois livros e outros materiais impressos também podem ser abertos. Esse movimento vai além de recursos, considera um processo de engajamento com os recursos didáticos, focando em usar e adaptar o que já foi criado por outras pessoas, compartilhar o que já foi criado, isso sozinho ou em conjunto com outros professores e alunos, e compartilhar novamente o material que você já adaptou, de forma que outros usuários também podem ser beneficiados. As recomendações que eu daria a uma pessoa que desejasse utilizar os recursos educacionais abertos, é ter o cuidado de respeitar a propriedade intelectual, os direitos de autor e fazer sempre referência à fonte, ter o cuidado de ler a licença, se é possível alterar ou não,
e obviamente a comercialização, penso que nenhum recurso aberto deveria ser comercializado, portanto nem coloca a questão de aconselhar a não comercialização. Pronto, e basicamente seriam estes os cuidados ou os conselhos que eu daria a uma pessoa que nunca utilizou recursos abertos ou que está a utilizar indevidamente. Portanto, daria estes conselhos. Em primeiro lugar, e muito importante ver até que ponto é que pode utilizar esses recursos, não é? Estão disponíveis na net, mas, como vimos, alguns apenas podem ser utilizados em meio privado, outros podem ser utilizados para fins educacionais. Eu diria que, para terem algum cuidado com a linguagem que é utilizada, para terem algum cuidado no que respeita a serem locais fidedignos, procurar sempre, se foram escritos, quem é que os escreveu, se são instituições como universidades, por exemplo, como institutos educativos, ou cientistas conhecidos, ou professores conhecidos, enfim, vermos a fidedignidade, se é que posso falar, deste trabalho. E depois recomendaria também, se me é permitido, que tentassem adaptar à faixa etária, porque dependendo do público que nós temos à nossa frente, são meninos do primeiro ciclo, segundo, terceiro, secundário, faculdade por aí fora, portanto tentar adaptar e não escolher recursos que não estejam de acordo com essa faixa etária, para que a linguagem, às vezes, ser muito rebuscada, digo eu, não vai de encontro aos nossos alunos, muitas vezes. Depois, terem também algum cuidado com as imagens, porque por vezes nós achamos que só o texto é que tem direitos de autor. Esquecemos um pouquinho das músicas, por exemplo, esquecemos um pouquinho das imagens, e tudo isto tem direitos de autor. E já agora, também, quando somos nós a publicar os nossos próprios recursos, se for possível, permitir que os outros os utilizem, porque se eu gosto de utilizar o que está disponível na internet com os meus alunos, por que não deixar que aquilo que eu produzo possa ficar disponível para que outros também possam utilizar. Realizar essa pesquisa e entrevistar alguns colegas professores foi importante para que pudéssemos compreender melhor como educadores e estudantes se comportam ao utilizarem os recursos web em suas atividades educativas. Percebe-se que a maioria se preocupa com as regras de utilização e sabem que precisam respeitar os direitos de quem produziu o recurso e temem incorrer na prática de plágio, mas boa parte deles não sabem muito bem como fazer. Um dado importante que a pesquisa traz é o grande percentual de pessoas que utilizam recursos, mas não conhecem as licenças de uso. Mas afinal, o que são essas licenças? Como reconhecê-las e utilizá-las? Então, Beth, existem mecanismos eficientes para a proteção dos direitos do autor, tanto para quem usa os recursos de outros, como para quem quer disponibilizar recursos produzidos por si. Para proteger e regular a utilização destes recursos disponibilizados na rede, foram definidas licenças que especificam qual o tipo de uso é permitido. Uma das mais populares, por serem de fácil compreensão pelos usuários, são as licenças de Creative Commons. Creative Commons é uma organização norte-americana sem fins lucrativos que permite partilhar e usar a criatividade e o conhecimento por meio de instrumentos jurídicos gratuitos. São licenças de direitos autoriais, livres, fáceis de usar e, de um modo simples e normalizado, permitem ao público partilhar e utilizar o seu trabalho criativo sob certas condições de acordo com a sua escolha. As licenças Creative Commons permitem que o autor altere facilmente os seus termos de direitos autoriais, passando, por exemplo, de todos os direitos reservados para alguns direitos reservados, segundo os critérios de cada um. A Creative Commons refere 6 tipos de licenças que passamos a enumerar.
A atribuição é uma licença que possibilita que outras pessoas distribuam, remexam, adaptem e criem a partir do trabalho inicial, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela criação original. É a licença mais flexível de todas as licenças disponíveis e é recomendada para maximizar a disseminação e o uso de materiais licenciados. Uma outra licença é a atribuição com partilha igual. É uma licença que autoriza que outras pessoas remisturem, adaptem e criem a partir do primeiro trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito e licenciem as novas criações ao abrigo de termos idênticos. Esta licença costuma ser comparada com as licenças de software livre e de código aberto, copyleft. Todos os trabalhos novos baseados no original terão a mesma licença, portanto, quaisquer trabalhos derivados também permitirão o uso comercial. Esta é a licença usada pela Wikipédia e é recomendada para materiais que seriam beneficiados com a incorporação de conteúdos da Wikipédia e de outros projetos com licenciamento semelhante. Uma outra licença é a atribuição sem derivações. É uma licença que permite a redistribuição comercial e não comercial, desde que o trabalho seja distribuído inalterado e, no seu todo, com crédito atribuído ao autor inicial. Uma outra licença, atribuição não comercial, permite que outras pessoas remisturem, adaptem e criem a partir do próprio trabalho para fins não comerciais, embora aos novos trabalhos tenha de ser atribuído o devido crédito, por isso não podem ser usados para fins comerciais. Assim, quem reelabora estes trabalhos não tem de os licenciar, porque estão ao abrigo da mesma licença inicial. Outra licença que é a atribuição não comercial com partilha igual. Autoriza que outras pessoas remisturem, adaptem e criem a partir do trabalho original para fins não comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito e que licenciem as novas criações ao abrigo de termos idênticos. A licença atribuição não comercial sem derivações é a mais restritiva das 6 licenças. Só permite que outros façam download dos seus trabalhos e os partilhem, desde que sejam atribuídos ao principal autor os devidos créditos, mas sem que os possam alterar ou utilizar para fins comerciais. Para que possam ter mais informações sobre estas licenças, disponibilizamos o endereço eletrónico de modo a poder aceder ao site Creative Commons. Entender como funcionam estas licenças é fundamental para que possamos utilizar os recursos com a segurança de que não estamos infringindo nenhum direito do autor e, principalmente, quando compartilhamos nossos trabalhos, também poderemos ter a certeza de que nossos direitos estão legalmente preservados. Os recursos online, para serem considerados recursos abertos, devem possuir 4 liberdades consideradas fundamentais. A primeira é usar, que compreende a liberdade de usar o original ou a nova versão por você criada com base num outro recurso em uma variedade de contextos. Aprimorar, que compreende a liberdade de adaptar e melhorar os recursos para que melhor se adequem às suas necessidades. Recombinar, que compreende a liberdade de combinar e fazer misturas e colagens de algum recurso com outros recursos para que a produção de novos materiais seja possível. Distribuir, que compreende a liberdade de fazer cópias e compartilhar o recurso original e a versão por você criada com outras pessoas. Essas 4 liberdades criam um ciclo virtuoso. Eu uso um recurso para produzir um novo trabalho e em seguida compartilho o meu trabalho para que outros possam reutilizá-lo. Esta é uma boa prática fundamental para a manutenção desse ciclo. Utilizar, produzir e partilhar o que produziu faz com que esse ciclo virtuoso se mantenha perene e que mais pessoas possam se beneficiar.
Sabendo que os REA são mecanismos legais que podem ser utilizados, onde é que nós nos podemos encontrar na internet? Nos mecanismos de busca tradicionais, quando procuramos um tema, é possível fazer uma procura avançada que permite inserir alguns filtros e entre eles especificar direitos de uso. Deste modo, aparecerá como resultado de busca apenas os recursos que atendem às especificações de uso. Além disso, é possível também visitar alguns repositórios públicos que disponibilizam recursos com licenças abertas. Nos nossos blogs, disponibilizamos uma lista com alguns repositórios que podem utilizar. Boa parte deles também permitem a partilha de recursos e a colaboração livre do conteúdo disponibilizado, como é o caso da Wikipédia. Assim, concluímos a nossa contribuição. Esperamos que este vídeo vos tenha estimulado a conhecer melhor os REA e a contribuir para que este ciclo virtuoso se torne cada vez mais perene e o acesso à educação cada vez mais universalizado.